Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor. O tema que a gente está abordando agora de tarde é quase que um reflexo daquilo que a gente tem falado na quinta-feira com o pastor Saião, ontem com o pastor Mário, e hoje à noite a gente vai falar também sobre como é que Pedro, primeiramente João, depois Pedro, e hoje à noite sobre Paulo, como é que esses irmãos viram a necessidade de nós olharmos para as Escrituras. E se você olhar no tema do congresso, está escrito assim: de volta à palavra e o futuro da igreja. E o que nós estamos abordando hoje à tarde, para você ficar bem por dentro de tudo que está acontecendo, é exatamente o futuro da igreja. Então, o pastor Mário acabou de falar agora que a igreja ela tem que ter esse caráter missional, esse caráter de proclamar a palavra de Deus. Quando Deus chama Abraão e fala para ele, "Sê tu uma bênção", ele está dizendo que ele tem um ministério, que ele tem uma vocação, que Deus está chamando ele para um propósito. E aí, com toda essa história que nós vimos agora há pouco, isso chega na igreja. E a igreja continua sendo essa bênção também. Deveria ser essa bênção. Então, o que a gente pode olhar, que a gente pode verificar, é que a igreja, infelizmente, não tem sido exatamente isso que Deus estava pretendendo para ela. E por isso, então, mais do que nunca, nesse ano que nós estamos comemorando 500 anos da Reforma, nós precisamos chamar a atenção novamente de nós mesmos para nos tornarmos essa bênção, para cumprirmos essa missão que o Senhor deu para nós. Se você lembra do livro de Gálatas, Paulo fala que nós somos também filhos de Abraão pela fé. Então, se todos nós somos filhos de Abraão, significa o quê? Que nós temos uma missão, que é a missão de Abraão, que é ser uma bênção também. E aí, então, a gente pode conversar um pouquinho para onde caminha a igreja. Eu queria fazer algumas abordagens aqui com vocês, só para sentido de reflexão, da gente pensar e da gente ser desafiado por aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente percebe que ela está crescendo bastante. Nas últimas pesquisas, até do IBGE, nós temos tido a informação de que nós somos o quê? 30, 40, e alguns têm já falado que nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Então, a gente percebe que a igreja está crescendo muito, mas, ao mesmo tempo, e nós sabemos disso, é só a gente olhar para a nossa realidade, das nossas chamadas igrejas, ela vive uma crise tremendamente profunda, uma crise muito séria. Embora tenhamos, por exemplo, 30, 40 milhões de pessoas chamadas evangélicas, no próprio país a gente percebe que isso não tem sido percebido, né? Nós temos tido toda essa corrupção, toda essa situação vergonhosa do país, e a gente pergunta, cadê o papel da igreja? Será que a igreja ainda não conseguiu mostrar que temos um outro tipo de vida? Na verdade, quando a gente for olhar direitinho, a gente vai olhar daqui a pouquinho, a gente vai vendo que nós estamos quase que nos associando a toda essa situação vergonhosa que o país passa. E aí, então, nós temos uma igreja que cresce em números, mas decresce em credibilidade. Ela cresce em números, mas decresce em credibilidade. Isso é, nós temos um pessoal chamado evangélico que não dá aquela confiança, não transmite aquela confiança, não mostra que há possibilidade de uma vida diferente que o Senhor Jesus nos dá. E isso, então, faz com que nós realmente nós precisamos pensar e planejar alguma coisa que tem que ser feito diferente, porque da maneira que está acontecendo não dá. Tem um outro pastor, muito amigo nosso, que tem falado o seguinte: a igreja tem crescido muito, tem se espalhado, mas a profundidade é muito rasa, é muito pequena, muito pequena. Isso é, estamos espalhados por aí, tem muita gente chamando-se de evangélico, mas quando você vai conversar com relação, por exemplo,
E é uma coisa importante. Com relação à Bíblia, o conteúdo bíblico, você vê que o pessoal é completamente cru. Eu tenho tido uma experiência já há muito tempo como professor de teologia na Faculdade Batista, lá em São Paulo, e em outros seminários também. É impressionante, eu trabalhei algum tempo dentro dessa área de teologia como coordenador acadêmico. Então, eu preparava os vestibulares para o pessoal fazer. E olha só, isso é para gente que a igreja entende que são pessoas vocacionadas. Então, eles levantam essas pessoas e mandam para o seminário, para eles se prepararem. A cada ano que nós fazíamos vestibulares, a cada ano que a gente fazia todo esse preparo para ingressar no curso, cada ano as coisas se tornavam visíveis para nós, que o pessoal que vinha das igrejas era um pessoal completamente despreparado. Isso é pessoas que a igreja entende que são pessoas chamadas para o ministério. Não estou falando de membros comuns, estou falando de gente preparada pela igreja, separada pela igreja, com carta de recomendação do pastor e assim por diante. Então, esse crescimento muitas vezes nos ilude, e tanto é que é verdade que a realidade mostra que nós não temos feito nenhum efeito mais sério na sociedade, não sendo então luz do mundo. O liberalismo, o sincretismo e a ortodoxia morta nos ameaçam completamente a igreja. E aí nós precisamos urgentemente de uma passagem forte do Espírito Santo pelas nossas igrejas para que nós tenhamos esse grande reavivamento espiritual. Não sei se os irmãos se lembram, alguns anos atrás, nós tivemos um boom missionário aqui no Brasil. Lembram-se disso? Então, tivemos muita gente indo para fora e tal, etc. e tal, aquela empolgação. Muitos americanos, muitos europeus vinham e falavam, não, o Brasil é o país que vai evangelizar o mundo, etc. e tal. E a igreja começou a fazer alguma coisa boa, mas logo foi se desfazendo. Muitas missões começaram a acontecer, etc. e tal, e depois não havia preparo adequado. E com isso, então, aquela empolgação, aquela emoção missionária foi se desfazendo, e hoje nós vivemos não tanto mais naquele momento de mandar pessoas para fora, evangelizar e assim por diante. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de participar de um projeto da Rádio Transmundial chamado, a ideia é a História da Reforma. E eu, pastor Saião, e mais um outro pastor lá de Juí, pastor Clayton, nós tivemos a oportunidade de passar por 7 países onde aconteceram as reformas. E o que a gente foi vendo era muito triste, muito triste. Templos gigantes, muito bonitos, um dia cheio de gente, de vida, e agora transformados em pubs, boates, empresas, depósitos. Essa é a grande realidade na Europa. Nós tivemos várias vezes olhando para templos, entrando em templos maravilhosos, onde homens de Deus pregaram a palavra, mas agora completamente sem nenhuma linha mais evangélica, muitas vezes apenas mantendo uma tradição, ou então algumas vezes já completamente desfeitos daquela posição de ali era um templo em que se adorava a Deus, simplesmente se tornando boates, empresas e assim por diante. É uma situação muito triste. Na verdade, se a gente for olhar para a Europa, a gente poderia dizer que é um continente pós-cristão. Eu tive agora um casal de amigos muito queridos que viajou também em lua de mel agora para a Europa, e ficaram assim impressionados novamente com essa situação. Passaram por vários países e ficaram impressionados com essa situação. E aí a gente pergunta o que aconteceu com a igreja lá, e por que isso aconteceu, e qual é o risco de nós vivermos as mesmas situações. Eu lembro de um versículo lá do apóstolo Paulo, que ele fala que nós podemos olhar para o passado para aprender
nos corrigirmos em tempo de não fazermos os mesmos erros que aconteceram no passado. Paulo fala sobre o povo de Israel, exatamente como o pastor Mário colocou agora. Infelizmente, Israel não foi aquela bênção que Deus pretendia que fosse. Certamente, vamos deixar isso claro, que Deus já sabia que isso aconteceria. Mas aquele propósito inicial de ser uma bênção para as outras nações, infelizmente não foram. Eles se misturaram com as outras nações e tiveram a influência delas para dentro de si. E não foram uma bênção como Deus tinha planejado. Logicamente que Deus, sabendo de tudo isso, foi preparando o mundo para que, no tempo certo, lembram-se daquela expressão lá de Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Então veio aquele que realmente faria diferença, o Senhor Jesus Cristo, e nós somos herdeiros, né, dessa igreja que começou lá em Atos, a partir do Espírito Santo. Mas veja só, toda essa carreira, todo esse destino nosso estava traçado desde o início, quando Deus chama Abraão. E a partir daí, então, a gente tem algumas ideias por que aconteceu essa situação na Europa. Primeiramente, a ligação da igreja com o poder terreno foi um grande problema que ocasionou essa derrocada da igreja. Veja só, por mais de 1.600 anos, a Europa foi governada por gente chamada cristã. E a despeito dessa inquestionável influência cristã na construção de uma boa Europa, de um bom país e assim por diante, o testemunho da história, na verdade, nos condena. Por quê? Porque a igreja não existe para governar, mas ela existe para servir. Quando nós nos associamos ao poder, nós nos tornamos fracos, o poder corrompe, e a partir daí, então, quando nós perdemos aquele senso daquilo que realmente é a nossa missão, nós nos perdemos e saímos daquele campo, daquilo que o Senhor deseja para nós. Essa foi uma primeira razão. Uma segunda razão pela qual a igreja também se tornou praticamente inoperante e foi perdendo, então, espaço lá na Europa, é que a prosperidade da igreja na Europa se tornou também um outro obstáculo. A Europa próspera e a igreja ela vai se adaptando a essa situação e vai desejando cada vez mais essa prosperidade. Riquezas materiais se tornaram o alvo da igreja e dos seus sacerdotes. E aqui, quando eu falo em igreja, temos que lembrar que nós temos uma igreja única, até 1500 e pouco, por aí. E essa é a igreja, né? Essa é a igreja católica, a igreja universal. A partir de 1517 é que nós temos, então, essa ruptura grande, graças a Deus, por esses homens que produziram, né, a partir daquilo que Deus foi incomodando a cada um deles, produziram essa reforma. Nós passamos, por exemplo, nessa viagem que nós tivemos, na cidade de Praga, né? É muito interessante, ali nós temos na Praça Central um monumento a Jan Hus. É um homem que 100 anos antes de Lutero, 1400 e alguma coisinha, ele já pregava essa volta à palavra, né? Essa volta aos princípios neotestamentários. Esse homem foi queimado vivo, porque ele defendia o nome do Senhor Jesus Cristo, cria no nome do Senhor Jesus Cristo, pedia que a igreja voltasse novamente ao tempo do Novo Testamento. Hoje nós vamos vendo aí quando você viaja, ou quando você vê algum filme, quando você vê alguma reportagem, todo mundo, uma boa parte de gente simplesmente levando o nome de cristão, mas não vivendo uma vida cristã, não sendo de fato cristãos. Templos, então, em que pregaram homens, como por exemplo Hus, completamente abandonados e sem objetivo nenhum de preservar aquilo que Deus deu-nos durante a história. O que acontece é que o céu não é mais o lugar onde a igreja deposita os seus tesouros. A igreja passou a juntar tesouros aonde a traça e a ferrugem corroem. E nós vamos pensar então, olhando para o passado, como é que nós estamos progredindo
na nossa tarefa missional de levar o Evangelho de Jesus Cristo para tantas pessoas. Uma outra razão que talvez tenhamos também para apresentar, como que a Europa, né, como que toda aquela área em que o Evangelho penetrou primeiro, né, hoje a Turquia, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, nós olhamos e nós temos simplesmente ruínas naquelas cidades, né? É impressionante que nós não temos mais um testemunho sério, forte do Evangelho. O mundo muçulmano vai entrando e vai conquistando, e a igreja, o papel do cristianismo vai se deixando, vai ficando cada vez mais lá para baixo. Qual é a razão de ser da igreja? Esse é um grande problema. A igreja passou a olhar para si mesmo só, passou a vivenciar alguma coisa só para ela mesma, perdeu aquela visão de ser realmente uma bênção para o mundo, para as outras nações. E a igreja, olhando para si mesma, ela vai olhar para o quê? Para a sua própria situação e fica trabalhando com seus próprios problemas e tentando ajustar a sua posição, mas se esquece de que ela foi colocada no mundo, e aí então, como descendência abraâmica, como descendência daquele descendente que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, se nós somos descendentes desse descendente que viria e veio, graças a Deus, nós temos uma missão de abençoar o mundo. Ela prosperou e passou a viver para si mesma. A igreja, então, perdeu o seu objetivo. Quando nós ficamos olhando para nós mesmos, para as nossas organizações, para a nossa maneira de ser, e não nos preocupamos com a verdadeira missão da igreja, nós perdemos, então, esse objetivo de Deus para conosco. Quando a gente olha isso daí, a gente percebe o seguinte, que muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui para anunciar as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação são anunciadas a partir de quem veio trazer as boas novas de salvação. E quem veio trazer as boas novas de salvação foi o Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós não temos muita gente falando sobre as verdades do Evangelho. Quando nós lemos no livro de Marcos, por exemplo, no livro de Mateus, não só a pregação de Jesus, mas a pregação de João Batista, anunciando que ele viria, e depois o comecinho da pregação de Jesus, é uma pregação muito mais contundente do que o evangelho bem aceitável que nós estamos pregando em nossas igrejas. E aí temos uma preocupação, para onde vai a igreja brasileira? Como é que nós, olhando para o passado e para um outro território, nós temos, como é que podemos avaliar, como é que vai caminhando a nossa igreja, a igreja brasileira? O desejo de poder e de ascensão, a riqueza, a prosperidade como objetivo e razão de ser a igreja, sobretudo uma igreja voltada para si mesmo, centralizada em si mesmo. Por isso é importante nós olharmos para a igreja e fazer com que nós nos tornemos visíveis para a sociedade. Quando olhamos para a igreja brasileira, o que a gente percebe é que nós não temos sido uma marca, um diferencial, não temos sido uma palavra profética para denunciar os desvios, os desmandos. Aonde está o papel nosso como igreja? E eu queria sugerir algumas ideias que poderiam nos ajudar nessa tentativa de resposta para aquilo que Deus tem para nós. Será que temos algumas ações para implementar? Eu creio que sim, e eu queria sugerir algumas dessas ações. Primeiramente, a recuperação da espiritualidade cristã clássica, ao invés de religiosidade. E aqui eu não quero falar só sobre igreja, eu quero falar para cada um de nós aqui. E isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com cada um de nós. Muitas vezes, nós estamos acostumados já a sermos religiosos. E o grande problema que o Senhor Jesus enfrentou e combateu com os líderes
daquela época era exatamente essa questão da religiosidade. Ao invés de uma vida de intimidade, de uma vida de espiritualidade, aquela espiritualidade que precisa ser novamente restaurada em nossas próprias vidas a partir de mim, para que então seja contaminada para a nossa comunidade e a partir da nossa comunidade para as outras igrejas e assim por diante. Então, o primeiro ponto que podemos ter nessa tentativa de melhorar a nossa relação com aquele propósito que Deus tem nos dado de sermos uma bênção para o mundo, é recuperar essa vida espiritual, essa espiritualidade. Você deve se lembrar, e o Saião mencionou isso de uma maneira muito especial na quinta-feira à noite, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela fica falando, não, mas é nesse monte, é no outro monte, vocês acham que é lá, a gente acha que é aqui. Jesus está falando, olha, peraí, isso aqui é tudo coisa de religião. O que Deus quer, e na verdade o que Deus procura, eu acho incrível essa palavra, o que Deus procura é o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A vida de religiosidade é muito interessante. E aí o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, vocês querem realmente ser aceitáveis diante de Deus? Não fique fazendo orações nas praças, não fique fazendo orações nos templos, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Parece até a escalação de um time de futebol, não é isso? E aí a pessoa que é um pouco mais, que conhece um pouquinho mais de Bíblia, ele coloca então, como que é? Abraão, Isaac, Jacó, depois vem a linha média, né? Quem é que joga ali no meio do campo? Ali é a defesa, né? Abraão é o goleirão, né? Os dois zagueiros, Isaac e Jacó, e depois, quem que vem? Tem José no meio do campo, a gente esquece de José, José também foi um patriarca. Aí depois vem Moisés, depois vem Josué, e aí para você completar o quinteto da frente, você tem os vários juízes, e certamente Sansão, quem é? É o centroavante, é o rompedor, tá certo? Então, Jesus está falando, espera um pouquinho, eu não quero esse tipo de oração, Deus não está aceitando esse tipo de oração. Deus, inclusive, sabe o que você vai pedir antes que você pronuncie. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você feche a tua porta, entre lá no teu quarto, feche a porta e fale com Ele. Derrame a sua vida para Ele. Ah, mas você fala, não, mas eu não tenho quarto. Não tem problema. Eu não tenho porta no meu quarto. Não tem problema. O que Deus quer é aquela atitude interior do nosso coração. Quando nós recuperamos essa relação de espiritualidade em vez de religiosidade, nós começamos a caminhar para sair do buraco em que nós estamos. Uma segunda ideia é que nós precisamos recuperar a ética. Olha só, ética centrada no cultivo do domínio próprio nessas três grandes áreas que todos nós conhecemos. Quais são? Dinheiro, sexo e poder. Se nós olharmos e analisarmos friamente a história da igreja e aquilo que tem acontecido no nosso país, nós vamos ver escândalos grandiosos nessas três áreas. Parece que na área sexual a gente fica mais rapidamente impressionado. E a gente percebe, inclusive hoje, no ministério pastoral, exatamente esse problema. Exatamente esse problema. Muitos desses que são líderes, né, são líderes nacionais, que estão aí na mídia, são pessoas que nessa área sexual, por exemplo, já se descasaram, já casaram não sei quantas vezes. Um deles, inclusive, no último casamento que teve, ele se casou. Não tinha pastor para fazer o casamento dele, ele se casou. Um outro homem lá em São Paulo, que também é um líder nacional, e aí me dá uma base bíblica, que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira casa, e se separa da esposa, e aí, logo, depois, menos de um ano, está namorando, está casado com uma outra menina, uma menina mais jovem. Esquecendo aquilo que Malaquias fala, que o Senhor odeia o repúdio, e que Ele é o testemunho fiel da nossa relação com a nossa noiva lá no comecinho, né?
Lembra de Malaquias? Pega o capítulo 2, do versículo 13 em diante, você vai ver isso daí. E exatamente isso que o pastor Mário mencionou agora, os israelitas ficavam o quê? Se dando em casamento com as outras nações e recebendo as outras nações em casamento para os seus filhos. E hoje o que acontece? E acontece que daqui a pouquinho essas pessoas estão fazendo essas transações mundanas e daqui a pouco voltam para o ministério. Então, a vida ética é completamente fora da realidade cristã. A vida financeira, o que nós temos visto aí de gente, desses líderes, né, ganhando dinheiro na ignorância do povo. Então, não sei se os irmãos estão percebendo que nós estamos caminhando, talvez, se nós não pedirmos a graça de Deus, se nós não colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós estamos caminhando para um futuro trágico também da igreja no Brasil. Sexo, dinheiro, poder. Nós temos tido algumas notícias assim de estarrecer, que nessas grandes denominações, quando então se elege o presidente e assim por diante, há muita politicagem, há grande politicagem. E em algumas delas eu soube que houve até questão de tiro, de assassinato, para que então se tivesse o poder certo pastor e assim por diante. E aí nós perguntamos por que a igreja ela cresce, se espalha bastante, mas tem pouca profundidade, porque nós não temos levado uma vida séria diante de Deus. Uma terceira maneira da gente olhar e procurarmos deter essa queda da igreja é a visão reformada da fé como transformadora da sociedade, baseada o quê? Numa cosmovisão bíblica. Nós não temos estudado a Bíblia em nossos púlpitos. Nós temos feito muitas mensagens, você tem ouvido muitas mensagens pela televisão, pelo rádio e assim por diante, muitas mensagens de autoajuda. Ao invés de nós ouvirmos uma mensagem de que o alto nos ajuda, que lá do alto nós temos ajuda, nós queremos autoajuda. O que é que nós vamos ouvir nas igrejas é o quê? Uma massagem no nosso ego, né? Muitos pastores se colocando como psicólogos no púlpito e simplesmente acariciando os seus ouvintes e assim por diante. Eu me lembro muito bem daquela passagem que nós encontramos lá em 2 Timóteo, quando Paulo fala que nos últimos dias muitos procurarão pastores ou pregadores, né, que vão falar aquilo que eles querem ouvir. E o pior de tudo é que nós temos, então, pregadores que pregam aquilo que eles querem ouvir. Não pregam mais a palavra de Deus, pregam aquilo que eles querem ouvir. E aí, então, nós temos uma situação realmente delicada. Vamos transformar a sociedade assim? Infelizmente não, porque nós não temos pregado a verdadeira palavra de Deus. Uma coisa que é muito interessante, graças a Deus eu tenho percebido nos últimos anos, e só um exemplo que eu coloquei aqui, nos últimos 3 anos, ali em São Paulo, que são conhecidas minhas, 3 igrejas novas surgiram. Igrejas, graças a Deus, que começaram e estão começando com muita gente jovem. Meus queridos irmãos que estão aí na minha faixa de idade, vocês têm que perceber que Deus está levantando, parece que uma geração nova, para voltarem, que está voltando aos verdadeiros princípios da palavra de Deus. A teologia da graça, a teologia reformada está sendo muito pesquisada pelo pessoal novo. E o que nós temos percebido é que tem muita gente interessada nessa doutrina, que é uma doutrina bíblica, e a partir daí, então, estão começando a se organizar, a se reunir para estudar mais a Bíblia, para estudar as doutrinas, voltando, então, àqueles piedosos do passado, e a partir daí, formando núcleos, e aí, então, formando igrejas
com uma seriedade muito grande dentro da palavra de Deus. Graças a Deus, nós temos visto isso acontecer, e isso é importante, e nós devemos orar para que uma nova geração de gente jovem, gente séria, gente que não está mais satisfeita com aquilo que se apresenta por aí, que Deus possa levantar esse pessoal e possa reerguer a nossa igreja. Uma outra possibilidade que temos seria um outro caminho para nós conseguirmos sair dessa situação que nós estamos, é uma teologia do poder que saiba discernir entre os modelos sadios e modelos doentios de liderança. O que nós temos visto é exatamente isso. Nós temos gente que, então, tem liderado grupos, tem liderado denominações, e são lideranças doentias. E com a seguinte palavra: se você sai daqui, você não está debaixo da minha bênção. Gente falando que eles têm bênção para dar, que é isso? Eu não quero essa bênção, eu quero a bênção de Deus, não a bênção de pessoas, Quem somos nós para abençoar alguém? Nós somos simplesmente canais da bênção de Deus, mas quem abençoa na verdade é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Eu tive uma experiência muito interessante, pelo menos 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos um encontro lá em São Paulo de pastores, né? E aí veio um daqueles evangelistas lá dos Estados Unidos, um homem cheio de poder e tal, não sei o quê, cheio de oração. E aí nós tínhamos uma plateia grande, realmente grande, de pastores, e aí no final ele falou: olha, eu queria que vocês que quiserem a minha bênção se levantem. Olha, eu fiquei assentado, eu falei: peraí, eu não quero bênção nenhuma dele não, eu quero a bênção de Deus. E aí os pastores do meu lado: bom, Itamir, você não vai levantar? Eu falei: não preciso. Eu quero a bênção que vem do Senhor, não a bênção dele. E ele, então, todo empolgado, e Senhor, eu distribuo a minha bênção para esses pastores, assim por diante. Lideranças doentias, e a gente vê, por exemplo, é difícil não citar, mas rapidamente uma pequena palavra, gente lá no norte do país, né, lá em Manaus, né, o homem que se coloca, então, como pai apóstolo, nem mais como pai apóstolo, mas como patriarca, porque não tem mais nome para se dar, então ele vai colocando nomes interessantes dentro da categoria que se vê na Bíblia, e ele se coloca como patriarca. Gente, o que é isso? E aí eu faço uma pergunta lá no finalzinho, né? O problema é que, de fato, precisamos de exemplos inspiradores. Nesses últimos tempos, rapidamente, bem recentemente, perdemos Elben César, não sei quem sabe quem é ele, né? Era um homem muito especial, um homem de Deus, diretor da revista Ultimato, né? Um homem com coração, assim, fora de série, do Senhor mesmo. Escreveu um livro de devocionais só nos profetas, um livro maravilhoso. Perdemos aí recentemente quem? Não tão recentemente, Ernesto Nini, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Perdemos agora, ano passado, o Dr. Russell Shedd. São exemplos para nós de gente piedosa. E a pergunta que se faz é: aonde estão os exemplos para essa nova geração? Certamente temos gente aí. Temos gente que tem servido o Senhor, tem se dedicado ao Senhor, tem se colocado nas mãos de Deus e tem servido como bons exemplos. Mas é isso que eu queria mostrar. Se nós não começarmos a olhar para as pessoas certas e se nós não formos as pessoas certas para servirmos de exemplo para a nova geração, nós vamos realmente perder o passo. E a nossa igreja, a igreja brasileira, vai de mal a pior. Nós precisamos recuperar isso daí. Gente séria, não disputando poder, mas gente séria que realmente ama o Senhor e proclama a verdade do Senhor. E em quinto lugar, eu acho que esse é um último passo que a gente poderia dar, no sentido de nos voltarmos para o rumo correto que a igreja deve ter. E eu queria mostrar, então,
nesse tipo de quinto elemento da nossa receita aqui, é teologia do propósito da igreja. Já que nós vimos na igreja da Europa, e muitas vezes agora já perto na igreja dos Estados Unidos, uma igreja sem o propósito correto, eu espero que nós, como brasileiros, possamos ficar com os olhos abertos para entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa igreja. E eu queria compartilhar com vocês que o grande propósito da igreja é, primeiramente, nos edificarmos mutuamente. Quando nós nos edificamos, quando nós pensamos em nós temos um dever, que é olhar para nós mesmos corretamente, não há problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos edificamos, nós somos capacitados para duas outras ações importantes. Em primeiro lugar, adorar a Deus sobre todas as coisas. Nós nos reunimos como igreja, nós somos igreja, queridos irmãos, para quê? Para adorar o nosso Deus. A nossa vida é para adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em segundo lugar, nós temos essa missão para conosco mesmo. Isso é, nos equiparmos, nos instruirmos e comungarmos uns com os outros. São 3 ações para com a nossa própria igreja, para conosco mesmo. Isso é, edificação mútua, através do serviço, servindo primeiro aos domésticos da fé. Instrução, o que nós estamos fazendo hoje à tarde, e nesse congresso é exatamente isso, instrução na palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, precisamos servir também uns aos outros, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros e tendo comunhão uns com os outros. Lembra-se que lá em Atos 2, uma das características da igreja é que eles tinham o quê? Comunhão. E comunhão, muitas vezes, não é simplesmente abraçar, e muitas vezes quando nós estamos nos cultos, os pastores ou o líder de louvor falam, olha, abraça o teu irmão, dê um abraço, fala com ele alguma palavra de ânimo. Não. A edificação mútua, de serviço ao irmão, de comunhão, é quando nós repartimos o pão. Quando nós realmente percebemos quem é o nosso irmão, e se ele está em necessidade, nós abrimos o nosso bolso, abrimos o talão de cheque para nos ajudar, ou passamos o cartão de crédito. Nós temos várias opções agora. Nós estamos completamente fora da realidade, e o Senhor tem nos chamado para isso. Para que, uma vez que adoramos a Deus, uma vez que estamos envolvidos conosco mesmo, nos fortalecendo, aí sim, nós temos um compromisso sério de fazer o quê? De levar o Evangelho, as boas novas de salvação para todos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. O pastor Mário disse agora há pouco exatamente isso. A responsabilidade da igreja, queridos irmãos, é tão grande que o mundo vai reconhecer que Jesus é divino quando nós nos amarmos uns aos outros, quando nós formos um. É um desafio tremendo esse. Mas que desafio e que poder o Senhor nos dá para sermos um. Veja só, o mundo não vai crer no Senhor Jesus quando ele olha para a nossa igreja e vê que a gente está se esfacelando. Mas quando ele nos vê como um grupo de irmãos que realmente se amam, como uma família, como um corpo, eles vão começar a perceber, poxa, aqui realmente tem um segredo. É interessante quando a gente olha lá para Atos capítulo 2, 42 a 47, a gente percebe o seguinte, que eles viviam, tinham em comum, tinham temor a Deus, partiam pão de casa em casa, eram firmes na pregação, no ensino dos apóstolos, na oração, na ceia, assim por diante. E quando você vai vendo lá no capítulo 2, 47 e 48, ele fala o seguinte, Lucas escreve o seguinte, enquanto a igreja vivia dessa maneira, o que acontecia? Ia o Senhor acrescentando dia a dia,
aqueles que iam sendo salvos. Por que que isso não acontece hoje? Porque nós não estamos vivendo esse tipo de vida. Eu fico pensando o seguinte, um exemplo bem banal, mas um exemplo que pode nos ajudar. Alguém já viu um jogo de vôlei dar 0-0? Já viu? Não. Um jogo de futebol dá 0-0. Jogo de basquete dá 0-0? Também não. Então, a pergunta é, quando se joga basquete corretamente, não vai ter alguns pontos? Naturalmente vão ter pontos. Quando se joga um jogo de vôlei, naturalmente não vão ter pontos? Quando se vive uma vida cristã corretamente, o que vai ter? Naturalmente vai ter o quê? Resultados. Porque quem está trazendo resultados para nós, não somos nós, mas Deus quer que nós vivamos isso. E Ele vai acrescentar, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos. Como é que nós conseguiremos cumprir a nossa missão? Como é que nós vamos ser uma agência missional? Quando nós vivermos essa verdade bíblica. Quando nós estivermos atuando nessas 3 direções. Eu queria que você pudesse colocar, alguém está tirando fotografia ou alguém está anotando, coloca 3 ideias aí. Primeiro, você se relaciona para cima, isso é, para adorar a Deus. Ok? Isso é importante. Essa é a primeira direção. Segundo, você se relaciona voltando-se para si mesmo, isso é, para a própria igreja, edificando, instruindo e servindo seus irmãos. Ok? Essa é a segunda direção. E a terceira direção é para quem? Para o mundo, para produzirmos o quê? Pessoas novas para a família de Deus. Quando essas 5 ações, nessas 3 direções, estiverem acontecendo, realmente nós estamos cumprindo a nossa missão como igreja. E o que é mais importante é perceber que, por exemplo, em Atos 4, 11 até 16, nós encontramos exatamente essa palavra do apóstolo Paulo. Todos nós na igreja temos uma função, temos um trabalho. Se você é membro da igreja, se você é membro do corpo de Cristo, você tem uma função. Pense no seu corpo físico. Você tem vários órgãos, alguns visíveis e outros lá por dentro. E se algum deles falha, o que acontece? O corpo todo sofre. Se algum deles está paralisado, o que acontece? O corpo todo sofre. Agora, imagina nós na igreja, se somos um corpo de Cristo, se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, significa que o corpo todo tem que estar em franca atividade. E o que acontece muitas vezes é que nós estamos nem aí. Ele que faça, né? Nós pagamos o pastor. Meus queridos irmãos, o pastor é alguém apenas que tem um dom diferente do seu, mas você tem dom, você tem compromisso também. Nesse texto de capítulo 4, 11 até 16 do livro de Efésios, mostra exatamente isso, que o corpo vai crescer à medida de cada um exercitar o seu papel. E é muito interessante no capítulo 4, 11, que nós temos gente que Deus preparou para a liderança da igreja, que são aqueles capacitadores. E esses irmãos, com esses dons que temos ali, são aqueles irmãos que vão capacitar para que todo o povo possa realizar os seus ministérios, equipados, capacitados, possam cumprir as suas tarefas ministeriais. Você e eu, todos nós, nessa tarde, temos um dom, temos um presente de Deus, uma capacitação especial para que cumpramos aquilo que o Senhor tem para nós como indivíduos e para nós como igreja, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco nessa última frase uma palavra bem desafiadora. Alguns como capacitadores, outros como realizadores, mas todos como instrumentos nas mãos de Deus para escrever Atos 29. Por favor, abra sua Bíblia lá em Atos 29.
Atos 29. Você não tem aí? Não tem? Ah, então, é que está sendo escrito ainda. E olha só, numa boa, hein? Numa boa, vou brincar com vocês. E todo mundo foi para a Bíblia para ver se tem, porque não sabem que Atos só tem 28 capítulos. Gente, nós precisamos conhecer a Bíblia. O problema é esse daí, é que a gente não está lembrando pelo menos do que... Então vamos abrir o Salmo 151. Oh, pelo amor de Deus, hein? Essa aí a gente já sabe, né? Gente, mas graças a Deus, Atos 29, eu não sei em que versículo que está, teve 3.000 e não sei o que de versículo, mas eu e você estamos escrevendo. Eu e você estamos escrevendo. Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se coloque à disposição e que essa tarefa missional da igreja seja feita por você e por mim, no poder do Espírito Santo. Amém? Esse é o futuro da igreja. Que Deus possa nos usar para que tenhamos um futuro bom, agradável, que glorifique o nome do Senhor. Amém?